Fixemos os nossos olhos no Senhor. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã, com a grande alegria que eu, Luciano Peixoto, estou de volta nesse terceiro podcast de maio para meditar com você sobre a pergunta: Jesus teve irmãos? Recapitulando no nosso último podcast, lembre que nós meditamos em duas passagens, a de Mateus e a de João, sobre a crucifixão de nosso Senhor. E lá em Mateus, o evangelista diz que estava presente Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e João, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então ele distingue que a Maria, mãe de Tiago e João, é uma, e a mãe dos filhos de Zebedeu é outra. Em João, o evangelista diz que estavam juntos à cruz de Jesus, a sua mãe, então Maria, a mãe de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria de Magdala, que é Maria Madalena. A gente já viu isso. O interessante é que Maria de Cleofas, ela não é relatada em Mateus capítulo 27, aparentemente. A gente poderia dizer, então essa Maria de Cleofas, que aparece em João, pode ser a mãe dos filhos de Zebedeu. Não, porque a mãe dos filhos de Zebedeu, como o evangelista Marcos diz, em Marcos capítulo 15, versículo 41 a 40, do 40 ao 41, é Salomé. Então, provavelmente, essa Maria de Cleofas, esposa de Cleofas, é a mãe de Tiago e José. Por isso que nós meditamos nesses dois textos da Sagrada Escritura para comparar, para fazer essa reflexão. Pois bem, dando continuidade ao nosso podcast, o Antigo Testamento e o Novo estão cheios de citações que usam a expressão irmão. Gênesis capítulo 13, versículo 8, a seguinte passagem refere-se que Abraão disse a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Ora, Abraão era tio de Ló. A relação parentesca aqui era de tio para sobrinho, não de irmãos biológicos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, o evangelista Lucas, que é o escritor do livro dos Atos, diz assim: todos estes, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Dele quem? De nosso Senhor. Então, existem outras inúmeras citações que usam essa expressão irmão. Olha o que eu disse. Expressão. É uma palavra que tem um outro significado. Mas não vamos ainda colocar, como diz, um ditado nordestino, o carro na frente dos bois. Vamos devagar. Devagar que o andor é de barro, não é? Bem, 3 argumentos a gente pode colocar aqui ainda para incrementar a expressão sobre irmãos. Os evangelhos nunca dizem que os irmãos de Jesus ou os irmãos do Senhor são filhos de Maria. É o que diz aqui em Atos, Entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Por que o escritor sagrado não colocou assim? Entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e os seus outros filhos. Ele coloca os irmãos dele e com os irmãos dele. Observem. Então isso aqui é muito interessante. O segundo argumento é: quando os evangelhos afirmam que Jesus é o primogênito, é para enfatizar que nosso Senhor é o herdeiro de todos os direitos da primogenitura. Porque os protestantes dizem assim: os evangelhos e os escritos paulinos dizem que Jesus é o primogênito, então teve outros irmãos, Maria teve outros filhos. Não tem nada a ver.
O sentido aqui é um outro sentido quando se fala da primogenitura de nosso Senhor. Significa dizer que Jesus é aquele que é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. E por ser Deus, por ele ser Deus, somente ele pode conduzir a raça humana à divindade. Então, ele é Deus, mas ele conduz a raça humana a possuir a mesma divindade dele, não em natureza, em geração, porque ele é o único gerado como Deus. Mas por adoção, somos Deus em Deus. Por isso que ele é o primogênito. Terceiro argumento, quando São Mateus afirma que José não a conheceu até o dia em que ela deu à luz a um filho, Mateus capítulo 1, versículo 25, não significa dizer que depois que Maria gerou nosso Senhor, eles tiveram relações sexuais. Não tem nada a ver. Isso aqui é uma expressão semita que aparece tanto quanto a expressão irmãos no Antigo e também no Novo Testamento. A gente precisa entender o que significa essa expressão, porque a gente quer entender as Escrituras à luz da nossa cultura ocidental. E a gente precisa lembrar que as Escrituras foi feito na cultura oriental. Mas o que quer dizer a expressão até que? A melhor forma de entender essa expressão é traduzir ela como desde sempre, e não depois que aconteceu uma situação. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. São Paulo diz assim: pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Muito bem. Então, depois que Jesus colocar todos os inimigos debaixo dos pés, ele deixa de reinar. Está vendo aqui a expressão? Até que. Não, depois que Jesus coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés, ele continua reinando desde sempre, porque ele é Deus. Tá certo, meus irmãos? Então, muita calma. Nós não podemos ainda dizer se Jesus teve irmãos ou não teve irmãos. Estou colocando aqui os argumentos, como eu falei para vocês, desde o primeiro podcast, tá? E no próximo podcast, aí sim, nós poderemos fazer as últimas considerações e já levantar os nossos argumentos diante do que nós vimos nos 4 podcasts. Então, aguardo você para o próximo podcast com a graça de Deus. Ele que vive e reina pelos séculos de séculos. Amém.